de boa noite, atendendo todos os horários de quem estiver me assistindo. Este canal, canal de motorista Uber, fique por dentro. No vídeo passado, antes, deixa eu me apresentar, para quem não me conhece, eu sou o Pantera. No vídeo passado, eu falei sobre as cracudinhas, que são viagens que pagam menos de R$10. Normalmente entre 5 e 6 reais. Viagens perigosas para aceitar. Quem não assistiu, assista o vídeo anterior, né? Que você vai gostar. Tem dicas legais lá, né? Nesse vídeo, eu vou apresentar para vocês o assunto sobre aceitar viagens que o passageiro esteja a longa distância. Eu costumo aceitar a viagem até 3 km. E tem problemas também, mas não tem jeito, né? Você tem que definir a sua faixa de quilometragem mais confortável para você. Mas as viagens que você vai pegar passageiro a longa distância, por exemplo, eu sou da região dos Lagos, moro em Cabo Frio, e às vezes aparece viagem me chamando de Arraial do Cabo, que é mais de 10 km. Né? E quais são os perigos de prejuízo que nós podemos ter com esse tipo de aceitação de viagem? O passageiro chamou, né? A Uber chamou e aí você aceitou. Como você demanda, né, precisa de um certo tempo para chegar até esse passageiro, principalmente as mais de 3 km, ele tem um tempo, o passageiro tem um tempo para fazer o cancelamento dessa viagem sem que ele pague a taxa. Mas o que acontece, que às vezes esse cancelamento, às vezes não, acontece bastante, esse cancelamento não chega para você, a Uber não manda esse cancelamento para você, e ela permite que você chegue lá nos 10 km ou mais, né? Você chega lá, você aguarda o passageiro, como ele já cancelou, ele já saiu até do lugar. E aí você pensa, vou esperar o tempo para poder ganhar a taxa de espera, pelo menos. Que não é lá aquelas coisas, não cobre bem, né, a tua viagem, mas que seja. Aí acontece, você faz lá, né, dizendo, ó, o passageiro não apareceu. E ele te permite, ele te dá, você pede para cancelar a viagem, né? Você vai fazer cancelar a viagem e ele permite. Você vai esperar a taxa de aceitação. Só que o passageiro ele cancelou antes, né? Essa viagem some. A viagem simplesmente some do teu histórico. E quando ela some do teu histórico, você não tem como acessar o Uber para querer reivindicar a taxa, pelo menos a taxa de espera. Porque a viagem sumiu. Ele sempre reporta você para que você diga qual é a viagem que você está solicitando, né? E não aparece. Isso já aconteceu comigo em viagens até de curta distância, no meu raio de ação de 3 km que eu gosto, que eu normalmente pego, né? Aconteceu várias vezes. Mas a viagem não foi tão longa. Viagem de 1 km, para pegar 1 km, também já aconteceu. Aí você fica no prejuízo ali de ter rodado 1 km, 2 km, mas você ia a 10 km, a mais de 10 km, né? É meio complicado de aceitar, você vai ficar no prejuízo. E às vezes você está no local que não tem retorno, não tem volta, né? Se você não conhecer o lugar, então, você for só pela distância, que você observa a distância e não conhece o lugar, e às vezes não tem retorno, não tem volta, você tem que voltar até conseguir, né? Então eu digo o seguinte, para aceitar essas viagens, eu aconselho o seguinte: se você saiu da sua região, por exemplo, só para dar um exemplo, eu estou em Cabo Frio. Aí se eu estou em Araruama, que é mais de 10, bem mais de 10 km, uns 20 km, 30 km, e aí eu quero voltar, se houver uma chamada de longa distância voltando, o passageiro está na direção de que eu estou voltando, eu até aceito, né? Porque eu quero voltar mesmo e não estou conseguindo voltar. É uma história, né? Então, eu aconselho a vocês a fazer essa reflexão para não perder dinheiro, não perder tempo, né? Como eu já falei no outro vídeo, a manutenção é cara, né? Nós não temos reajuste de valores de Uber por muito, muito tempo, né? Eu nem me lembro, né, de ter tido algum reajuste, é sempre os mesmos valores, né? As viagens longas, dificilmente ela te dá
R$ 2 por caminho, dificilmente, né? Então, para não me alongar muito mais, eu vou ficar com essa informação para vocês aqui, com essa informação. Tem outras informações para dar para vocês, né, que certamente vão ajudar a você selecionar melhor as viagens, para que você não tenha tanto prejuízo, né, porque é um desgaste grande, né, quem rola sabe. Para aqueles que estão começando, então preste bem atenção nos vídeos que eu estou mostrando para vocês, porque é no início que a gente precisa de mais informação, né? No início a gente precisa de mais informação para perder menos, né? No início a gente fica, né, querendo fazer as viagens de qualquer maneira, né? Né? Então é isso, gente. Por hoje, né, eu vou ficar por aqui. E se você gostou desse vídeo, e essas informações realmente vão te ajudar a fazer as melhores coisas, compartilhe e manda um like pra gente, para nos incentivar a fazer mais vídeos, para, né, ajudar os nossos companheiros, parceiros, a fazer melhores escolhas, né, e seguir em frente. Um grande abraço, ok? Tudo de bom.